poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos. Amém? Abra sua Bíblia, você que a tem, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9. O tema dessa mensagem é o caminho de Pentecostes. Eu já compartilhei isso há um tempo atrás nos meus devocionais, né? E agora tem alguns devocionais que eu estou gravando ele em vídeo, né? É lá na frente, Tiago, pega de Apocalipse para trás que é mais fácil. Isso. Apocalipse, né? João, Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amém? Todos encontraram? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Ou seja, o objetivo de Deus é que todos possam se arrepender. Como nos dias de Noé, nós somos apregoeiros da justiça. E nós estamos aqui apregoando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum só se perca, mas que todos possam receber a vida eterna. E no caminho de Pentecostes, nós podemos ver a vida de Pedro. Como Pedro foi chamado, eu e você fomos chamados, e nós estamos aqui chamando os outros. Amém? Amém. Nós estamos aqui chamando os outros, e nós estamos chamando eles para quê? Para que eles não se percam, para que eles não se percam totalmente, mas que eles possam se arrepender. E nós podemos ver no caminho de Pentecostes, a partir do chamado de Pedro, Pedro ouve o chamado e Pedro decide seguir Jesus. Mas Pedro tinha muitas dificuldades. Pedro não era uma pessoa iletrada. Pedro não sabia ler. Pedro não tinha cultura. Ele não tinha sido ensinado como todo judeu. Porque todo judeu rico tinha um professor particular quando nascia. Mas Pedro não. Ele era pescador, o pai dele era também pescador. Então, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a pescar. E Pedro estava pescando quando foi chamado. E eu e você também ouvimos este chamado. E nós, então, estamos caminhando no caminho de Pentecostes. E caminhando no caminho de Pentecostes, Pedro foi batizado. Depois de batizado, Pedro, ele começa a ser discipulado, como nós vimos no filme A Forja, que nós assistimos, né? Teve gente que assistiu pela segunda vez, a primeira vez no Dia dos Pastéis aqui, e na segunda vez, né, na nossa comunhão com os jovens, do nosso, né, devocional com os jovens, sei lá, o Dia do Sim, né, Madá? Foi interessante, porque a partir daquele momento lá, né? A Alane pediu para fazer uma gravação, ninguém estava esperando, ninguém estava com roupa bonita, ninguém estava, né? A Wayne saiu assim, meio sem quem não entendia o que estava fazendo, né? Mas está tudo certo, no final ficou bonito, né? A Alane editou os vídeos e ficou bonito, glória a Deus por isso. Eu não sei quantos assistiram o culto de manhã, lá em Limeira. A partir desse domingo, todos os cultos em Limeira serão às 9 da manhã, né?
E o nosso culto continua normal, 5 da tarde, está tudo certo. Nós gostamos desse horário, esse horário para nós tá bom, funciona, né? Então, nós vamos continuar com esse horário, amém? E nós vamos continuar o quê? No caminho de Pentecostes, amém? No caminho de Pentecostes. Por que no caminho de Pentecostes, pastor? Porque nós podemos ver que o Pedro, pescador, ele vai caminhando, seguindo Jesus. E o nosso chamado é para seguir Jesus, para servir Jesus. Para quem já foi batizado, já fez estes votos com Deus. Amém? É claro que o batismo, ele é a pública confissão de fé daquilo que já aconteceu dentro de nós. Amém? Dentro de nós. Nós só vamos publicamente falar aquilo que já aconteceu dentro de nós. E aí, Pedro, né? Depois de batizado, começa a ser discipulado por Jesus. E o discipulado não é simplesmente aquilo que vocês fizeram de 21 semanas, né? Não é simplesmente aquilo, é muito mais do que aquilo. O discipulado é no dia a dia, é nós estarmos comendo juntos, é nós estarmos compartilhando as dores, compartilhando as aflições, né? As coisas boas, as coisas ruins. Isto é um discipulado. E por 3 anos e 6 meses, Jesus discipulou Pedro. E o mesmo Pedro que, perguntado, e quem tu dizes que eu sou? Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro entende que Jesus não era um dos profetas, quando Pedro entende que Jesus não era um ativista social que estava promovendo curas e libertações, que Jesus não era alguém que iria mudar a política, embora quiseram fazer de Jesus prefeito, mas ele correu. Pedro então entende que ele era o Cristo. E eu pergunto para você nesta tarde, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por que quem é Jesus para você? Porque quem é Jesus para você determina quem você é. Porque quem é Jesus para você determina quem você é. Porque Jesus, ele foi claro, ele disse assim, aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai. Né? A nossa igreja aqui é interessante. Por quê? Porque nós não temos parede aqui, e todo mundo que passa de tarrafas vê nós aqui. Né? Lá em Juazeiro, também tem uma igreja que é igual a nossa, assim. Fica lá na Lagoa Seca. É como a nossa, assim. Não precisa de ventilador, não precisa de ar-condicionado. O Paraíba está maravilhado. Ele falou assim, eu estou melhor do que na Disneylândia. Eu estou aqui, é os passarinhos cantando para mim, é o vento soprando, é o sol, é a chuva, né? O Paraíba falou, eu morei 20 anos no Rio de Janeiro, do lado da praia, assim, ó, mas aqui está melhor do que no Rio de Janeiro, está melhor na praia. Sabe por quê? Porque ele entendeu quem ele é. E ele entendeu que ele está vivendo um chamado. Ele entendeu que ele está vivendo um chamado. Porque existe uma diferença. Existe uma grande diferença. A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque Deus, ele escolhe a dedo. Deus, ele chama a todos para a salvação. Deus chama a todos. E ele não quer que nenhum só se perca. E Pedro está dizendo aqui, olha, amados, não ignoreis uma coisa no versículo 8,
que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. As pessoas, nos dias de Noé, elas estavam comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, namorando, vivendo a vida cotidiana. E Noé estava ali apregoando a justiça. E Noé estava ali apregoando a justiça. Durante 120 anos, Noé estava apregoando a justiça. E o que nós estamos fazendo aqui? Apregoando a justiça. Por quê? Porque o único que pode fazer justo o pecador é Deus. Como nós sabemos, religião não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. E boas obras também não salvam. Salvação só em Jesus. O único que pode fazer justo o pecador é Deus. E nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós não somos justificados pela fé numa religião. Nós não somos justificados porque nós fazemos boas obras. Um dia eu vi uma pessoa dizendo, né, que a mulher, ela foi casada por 20 anos com um homem, e de repente o homem traiu ela, abandonou ela e foi morar com outra mulher. E aí o pai dela morreu e deixou uma fazenda de herança para ela, lá no Mato Grosso. Sabe o que ela fez? Ela deu metade da fazenda para o ex-marido que tinha abandonado ela e estava morando com outra mulher. Ela era obrigada? Não. Ela precisava fazer? Não. Mas ela quis fazer. E aí, o que aconteceu? Nada. O cara ficou rico, só isso. Pegou metade da fazenda e ficou rico. Somente isso, mais nada. Mais nada. E aí, pastor? E o que mudou isso para com Deus? Também não mudou nada. Ela não deu metade da fazenda para Deus. Desliga para mim esse retorno, essa caixa. Isso. Glória a Deus. Amém? Nada. Isso não mudou nada com Deus. Né? Aí uma pessoa diz, uma mulher dessa não merece um lugarzinho lá no céu. Não. Porque não é por merecimento. A ceia é para quem merece ou para quem precisa? Para quem precisa. A salvação é para quem merece ou para quem precisa? Para quem precisa. Jesus disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, quando enviou seus discípulos, falou, vá atrás das ovelhas perdidas de Israel. Nós estamos atrás daqueles que estão perdidos, porque aqueles que não estão perdidos, aqueles que sabem para onde ir, aqueles que sabem o que estão fazendo, aqueles que não precisam, eles não precisam. Jesus não veio senão chamar os perdidos, mas ele não tem filhos prediletos. E nós entendemos que no caminho de Pentecostes, Deus quer nos dar uma capacitação sobrenatural. Deus quer nos dar uma condição sobrenatural. Porque existem bênçãos que são bênçãos do bem comum, são bênçãos naturais. Chove, e quando chove, chove para todos. São bênçãos do bem comum. E quando não chove para todos. Isso são bênçãos do bem comum. Ninguém pediu para nascer. Se você nasceu com um propósito. E durante os seus dias de vida, Deus, através dos seus servos,
os que foram, sim, chamados e escolhidos para ser apregoeiros da justiça, vai estar falando. Deus tem um plano na sua vida, Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te ajudar, Ele quer mudar aquilo que você não consegue, aquilo que você quer. Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? E aí as pessoas, mas Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas Ele dá oportunidade para você e para mim. O que queres que eu te faça? Quando Adão pecou, Jesus não chegou. Jesus não, aqui é Deus. Deus não chegou para Adão e tacou o dedo na cara dele e falou: seu sem vergonha, seu desobediente. Não. Adão, cadê você? E Deus está chamando. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Deus chama todos os povos, né? Entendeu? Deus continua chamando. Deus continua chamando. Mas chegou um dia que Deus fechou a porta da arca. Vai chegar um dia, e eu digo Maranata, ora vem Senhor Jesus, e é isso que Pedro está falando. Vai chegar um dia, não que nós vamos fazer parede aqui, e vamos colocar uma porta e não vamos deixar as pessoas entrar. Não. Vai chegar um dia que as pessoas vão nos procurar. Tem uma música muito antiga que diz: extra, extra. O Lucas Navarro sabe cantar ela, eu não sei. Aonde estão aqueles malucos? Né? Então, vai chegar um dia que as pessoas vão nos procurar e não vão nos encontrar. Mas hoje nós estamos disponíveis. E nós até estamos indo atrás das pessoas. Nós estamos falando para eles a respeito do amor de Deus. Aqui na Tarrafas, ninguém pode dizer, todos são indesculpáveis. Nós estamos há 7 para 8 anos aqui, falando do amor, com atos de justiça. E aqueles que vão ouvindo o chamado de Deus, eles vêm vindo. E Pedro chegou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: tu és pedra. Porque o nome de Pedro era Simão. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. E Jesus então falou a identidade dele. Jesus, e tu és Pedro. No grego, pedra. Lasca, da rocha. Você é uma pedra bruta. Né? Porque quando lasca a pedra, ela fica tudo pedra bruta. Mas, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é todo aquele que nele crê. Amém? Jesus, ele não abriu nenhuma igreja. Ele não fundou nenhuma igreja. E nós não estamos aqui falando de nenhuma outra religião. Nós estamos aqui como Pedro. Por quê? Porque ouvimos o chamado. E nos nossos dias, tudo o que Deus falou está registrado na Bíblia. São 66 livros que contam a história de um Deus que ama pecadores. De um Deus que ama pecadores. De um Deus que ama pessoas improváveis. De um Deus que ama pessoas que não eram. De um Deus que ama pessoas independentemente das suas escolhas.
Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar amando o pecador. Por quê? Porque o Malaquias 3, que a Wayne leu, eu, o Senhor, não mudo. Quem precisa mudar? Diga eu. Eu, o Senhor, não mudo. Então, quem precisa mudar? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Mas eu vou mudar como, pastor? Eu vou mudar segundo a Bíblia. Romanos 12, 2 diz, rogo-vos que renoveis a maneira de pensar, renoveis o vosso entendimento, tem que renovar a maneira de pensar, porque se eu não mudo a minha maneira de pensar, eu não mudarei a minha maneira de agir. Se eu não mudo a maneira de agir, eu sou igual. Eu não mudei. Então, a mudança passa por uma renovação de mente. Amém? Mas não é uma renovação de mente a partir de você ficar falando. É uma renovação de mente a partir do Espírito. A mudança é de dentro para fora. Lembra lá em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço? E aí, ele pede água para ela, e ela fala de religião. Oh, mas como que você está pedindo água para mim? Eu sou samaritano, você é judeu. Ela fala de costume, porque samaritanos e judeus, eles não se davam. Os samaritanos, ele era um povo misto. O judeu era um povo separado. Até hoje, judeu não casa com não judeu. Até hoje. E os samaritanos eram um povo misto. Tudo misturado. E aí, novamente, o outro diálogo. Eu acho o diálogo mais lindo da Bíblia é esse da samaritana com Jesus. E aí Jesus revela para ela. Mas Jesus não fala, sua prostituta, sua sem vergonha. Jesus fala para ela, aonde está o teu marido? E aí ela diz, eu não tenho marido. E aí ele disse, você disse bem, porque você teve 5 maridos, e o que você está agora também não é seu. E aí, ela olha e fala, vejo que tu és profeta. Mas por que você pede água para mim? Aí Jesus diz para ela, se você beber da água que eu tenho para dar para você, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus anunciava o dia de Pentecostes. Jesus estava anunciando o caminho de Pentecostes. E aquela mulher ficou impactada. Tanto é que ela entregou a vida dela para Jesus ali. E ela saiu no caminho de Pentecostes. E no caminho de Pentecostes nós vamos anunciando. Ei, eu conheci o Messias. Ei, eu conheci o Messias. Eu me encontrei com Jesus. Se eu soubesse cantar, eu também cantaria. Eu me encontrei com Jesus. E na sua luz. E ela sai falando, como Pedro. Repita, por favor, no caminho de Pentecostes. No caminho de Pentecostes. Nós falamos do nosso encontro com Deus. Porque cada um teve um encontro com Deus. De repente você pode dizer assim, o cristiano, né? Eu me lembro do dia em que eu disse, cristiano, se chegar uma pessoa aqui com uma metralhadora na mão e falar, nega Jesus, senão você vai morrer. O cristiano disse, eu nego. Lembra, Cristiano? E aí eu disse, cristiano, se você negar Jesus, Jesus vai negar você diante de Deus. E aí o cristiano começou a chorar. Mas ele tinha o quê? 9 anos, Cristiano? Você tem quanto hoje? 12? Então você tinha 6. Então você tinha 6, ou 7. Faz muito tempo. Mas,
como eu sempre dizia, ainda não chegou ninguém aqui com uma metralhadora, com um fuzil, dizendo nega Jesus. Mas o mundo chega para nós com convites, né? Com o canto Tales. Todos os dias o pecado vem. Todos os dias o mundo vem e nos convida, né? Vamos ali, né? Todos os dias. Todos os dias. Agora o celular está convidando Ulisses, vamos ali. E eu sei, é uma luta. É uma luta. Enquanto você não tem o celular, você quer ter. Hoje lá em Umbuzeiro, a melhor coisa que existe lá é o Wi-Fi. As pessoas vão para baixo porque tem o quê? Wi-Fi grátis lá. Eles não sabiam brincar. A Madá até que tentou sentar uma hora lá, brincar. Como é que é aquela brincadeira do... do espião, né? Como é que é? Detetive, assassino e vítima. Mas quanto nós não brincamos? Quanto nós não brincamos? Hoje, o Sérgio ficou apavorado. O Sérgio falou assim, meu Deus, as crianças ficam só assim no celular, só assim, só assim, só assim. Eu falei, então, o que nós temos que fazer, Sérgio? Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar convidando. A hora que eu pedi para o Isaac colocar senha, porque nós íamos precisar da internet para poder transmitir o filme, começaram a ficar desesperados. Na madrugada, o Will teve que arrancar o fio, porque eles não queriam dormir, eles queriam ficar no celular. Então, não é uma pessoa com uma metralhadora na mão, mas é um convite do mundo. Não que estou negando Jesus, não. Eu estou me distanciando. Por quê? Porque a religião pede para que você negue Jesus e aceite a religião. As boas obras, elas dizem, não, eu não preciso de Jesus. Eu pago minhas dívidas, eu não falo mal da vida dos outros, eu não preciso. Né? As boas obras continuam falando. E outros dizem, não, mas eu já tenho religião, já fui batizado, já estou salvo. E o interessante é que quando, na hora do velório, as pessoas dizem assim, foi para o céu. Mas o céu não é consolo, porque se esse pensamento do céu fosse consolo, as pessoas não ficavam sofrendo pelas pessoas que morressem. Como elas não têm certeza do céu, como elas não têm certeza, se realmente tivesse certeza que a pessoa tinha morrido e tinha ido para o céu, e se ela realmente conhecesse Deus, ela saberia que a pessoa está bem. Mas como a pessoa não tem certeza do céu, não conhece Deus, ela não fica bem. Ela não fica bem. Mas e aí, pastor? E aí? Que quem ouviu o chamado continua andando no caminho de Pentecostes. Vai errando, vai tropeçando. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro duvida, olha para o vento, e você já conhece tudo isso, mas ele continua caminhando no caminho de Pentecostes. E aí, em Lucas 24, 49, Jesus diz para os seus discípulos, e Pedro estava lá, ele diz assim, olha, era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, julgado, maltratado, condenado, crucificado, morto, mas eu ressuscitei. Agora,
após passar os 40 dias ali com os seus discípulos, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus subindo ao céu. Mas antes de subir, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está lá em Atos, capítulo 2, no versículo 4. Até que chegou o dia de Pentecostes. Abra lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Até que chegou o dia de Pentecostes. E de repente, versículo 2 para nós. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu estou no 3 agora. Atos capítulo 2, versículo 3. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Repita, por favor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Essa experiência de Pentecostes, por isso que eu disse que essa mensagem é um caminho para Pentecostes. Essa experiência de Pentecostes fez a grande diferença na vida de Pedro. Por quê? Pastor, por que essa experiência fez a diferença na vida de Pedro? Porque esse encontro no caminho de Pentecostes, eu tive um Pentecoste espiritual. E nesse encontro com o Espírito Santo, já não é agora mais um encontro com Deus, não é mais um encontro com Jesus, não é mais um chamado, mas é um encontro com o Espírito Santo. E mesmo não havendo línguas repartidas de fogo, e mesmo não havendo maravilhas, mas houve uma evidência na minha vida. Eu senti uma liberdade de falar numa língua que eu não sabia. Mas não que eu estivesse imitando alguém, embora parecesse algumas pessoas, ele está falando igual a mim. Mas eu não estava imitando ninguém, porque não era uma língua que vinha daqui da minha mente, mas vinha do meu interior. Aquilo que Jesus ofereceu para a mulher samaritana aconteceu comigo. E eu comecei a falar algo que eu não entendia. Mas como é isso, pastor? É pela fé. Da mesma forma que pela fé você entregou sua vida para Jesus. Da mesma forma que pela fé a dona Toinha chegou para o esposo dela, Pauli, e disse: se Deus tem alguma coisa para mim, eu vou me batizar. E ela foi e se batizou. E ela não tinha feito discipulado, mas ela tinha Jesus do lado dela. Ela tinha Jesus do lado dela, porque o discipulado é um discípulo ao lado de Jesus. E ela ouviu o próprio Jesus chamando ela. Porque algum dia você ouviu, Ariel, eu ir lá falando para sua mãe que ela tinha que passar para a lei do crente? Algum dia eu obriguei ela? Não. Ela ouviu uma voz do céu. Como você ouviu, como muitos em Tarrafas precisam ouvir. Porque quando eles ouvirem esse chamado irresistível, quando eles ouvirem, todo o resto vai perder o valor. Todo o resto vai perder o valor. Não. Todo o resto vai continuar tendo o seu valor. Mas é que é algo mais valioso. Jesus contou uma parábola de um homem que estava andando num campo e ele encontrou
uma pérola. Mas ele não pegou para ele aquilo. Ele procurou o dono do campo. Ele procurou o dono do campo e falou: eu quero comprar esse campo. Eu quero comprar esse chão, para vocês entenderem. Por que ele queria comprar o chão? Porque naquele chão tinha a pérola. Ele encontrou a pérola. Mas ele não queria roubar nada. Ao contrário do nosso inimigo, do nosso adversário, lá de João 10:10, Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quando os portugueses chegaram aqui, isso é história do Brasil, viu? Não é religião. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não compraram o Brasil. Eles tomaram. Eles enganaram os donos da terra, dando espelhinho, dando coisinha para eles. Eles eram chamados como índios, os moradores daqui. Eles não compraram a terra. E eles impuseram uma religião. E aqueles que não aceitavam a religião eram mortos. Mas Jesus não. Jesus veio. Eu não estou falando de outro Jesus, a não ser aquele que nasceu do ventre da Virgem Maria. Eu não estou falando de outro Jesus. Se ele nasceu no dia 25, se ele não nasceu em dezembro, isso não tem nada a ver com paganismo, isso tem a ver com a Bíblia. Os pagãos, que hoje são os religiosos, nós sabemos que o Natal é comércio, o Natal é adoração ao Deus Sol, ao Deus Tamuz, o Natal, mas eu não estou falando do Natal, porque não tem nem Natal na Bíblia. Eu estou falando de um caminho de Pentecostes. Eu não estou falando de uma religião. E eu não estou falando de outro Jesus, a não ser aquele que nasceu do ventre da Virgem Maria. Amém? Amém. E o interessante é que 700 anos antes, o profeta Isaías profetizou que uma virgem conceberia. Mas como isso é impossível? Então, quando chegou o dia do nascimento de Jesus, o anjo foi até Maria e disse: ó, agraciada. E Maria disse: cumpra-se em mim a tua vontade. Pode ser que um anjo não veio até você, mas eu vim até você, a minha esposa, a Nath, e todos os missionários e todos que estão passando aqui, eles estão falando para você. Deus tem um propósito na sua vida. Ouça, Tarrafas, Deus tem um propósito para a sua vida, Tarrafas. E se toda Tarrafas for salva, melhor para ela. Agora, se você não for salvo, aí a Bíblia diz que a sua vida está complicada. Mas não é, morreu, acabou, não. Não é somente disso. Ai, pastor, mas você quer dizer então que eu preciso entregar a minha vida para Jesus? Porque senão Deus vai me mandar para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão porque querem. Ai, por que Deus quer que eu mude? Porque você está sofrendo. Porque se está bom para você, continua. Se está bom para você, continua. Né? Contaram uma história para o Sérgio. Nossa, o dia que eu fui para a igreja, eu levei 20 comigo. E o dia que eu saí, eu levei 11. Falei, eita glória, hein, Sérgio? Mas eu não vou tirar o encantamento do Sérgio. Deixa o Sérgio conhecer as pessoas. Amém? Deixa o Sérgio conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Eu não posso tirar essa ingenuidade. O Leonardo disse que quando ele chegou aqui, o Espírito Santo falou para ele:
que ele precisava ser ingênuo e simples. Ingênuo e simples. E eu e você precisamos, e no caminho de Pentecostes, Jesus fala assim, que o reino dos céus é para as crianças, é das crianças. Mas ele também diz que se nós não formos como criança, ingênua e simples. Ingênuo por quê? Porque uma criança, se você falar para ele que vai dar uma bala, ela acredita que vai ganhar uma bala. E simples, porque se você chegar para ela e falar assim, ao invés de dar a bala, eu vou te dar R$1.000, o que ela vai querer? A bala. A bala. A bala. Né? E eu espero que o Leonardo, nesse tempo, eu espero que ele tenha olhado para você com ingenuidade. Porque se ele olhar para você com malícia, se ele olhar para mim, ele vai ver todos os meus defeitos. Sabe as pessoas que vêm aqui para olhar os nossos defeitos? Né? Nossa, eles não usam capacete. E daí? Isso faz diferença? Para quem cai e bate a cabeça, sim. Porque morre. Mas para quem não cai, isso não faz diferença. Nós não viemos aqui para olhar a cultura de ninguém. Jesus, quando veio, ele não veio para olhar a cultura. Amém? Nós não somos colonizadores. O Brasil foi colonizado por portugueses. E eles implantaram a cultura deles. Tanto é que, se você for em Portugal e o seu carro quebrar, você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, meu carro quebrou. A pessoa vai dizer assim, desmantelou. Por quê? Porque é assim que os portugueses falam. Eles não falam o carro quebrou, eles falam o carro desmantelou. Então, mas por que vocês mantiveram essa cultura? Porque vocês não sofreram tanto com a cultura de outros países, né? E nós falamos ok é o quê? Na língua portuguesa, ok, a lei de professor existe, ok, não tem. Hã? Entendeu? Isso é o quê? Isso é americanizado. Isso é uma mudança de cultura. Mas a Bíblia, ela não vai ser ressignificada. A Bíblia, ela não aceita. A Bíblia, ela fala da cultura do céu. A Bíblia fala da cultura do céu. E na cultura do céu é honrar pai e mãe. Ontem o Zé Henrique chegou na casa do Bibi. A Thaís estava sentando, o Zé Henrique falou, benção. Aí a Thaís achou estranho. Né? Mas isso é o quê? Isso é cultura. Isso é cultura. Ele chegou numa casa. Ele estava saudando. Eu falei, Thaís, fica tranquila, Thaís. Você não é tia dele, não, mas ele está pedindo a bênção da casa. Vai que tem alguém aí na casa que não receba, ele vem. Não, você não é abençoado para entrar aqui, não. Vai embora. Isso é cultura. Amém? Mas, essa cultura é a cultura. Porque o que Jacó queria? A bênção. O que Jacó queria? A bênção. No caminho de Pentecostes, o que os discípulos queriam? A bênção. Por quê? Porque lá em Lucas 24:49, Jesus fala para ele, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 500 pessoas ouviram, mas no dia de Pentecostes, quando veio o vento impetuoso, como línguas repartidas de fogo, só tinham 120. Não vamos perguntar onde estavam os 380.
Então eu não estou preocupado com aqueles que não estão aqui. Eu estou feliz com você que está aqui. Wayne, essa é a igreja Sal e Luz. Não só de Umbuzeiro, de Tarrafas, porque o Umbuzeiro pertence para Tarrafas. E Tarrafas pertence para o Ceará, e o Ceará pertence para o Brasil. Mas nós temos um dono. Nós pertencemos para Jesus. Amém? Mas vocês têm direito de pedir Tarrafas por direito de redenção, porque vocês são filhos da terra. Vocês podem se levantar e dizer: eu quero o reino dos céus implantado em Tarrafas. E o reino dos céus é o quê? O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Amém? Justiça, paz e alegria. Vocês podem. Eu preciso que vocês concordem comigo. Por quê? Porque eu não sou filho da terra. Embora eu seja sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, embora no caminho de Pentecostes, como Pedro, porque como que eu sei que eu tive um Pentecoste pessoal? É mais do que aquilo. Lembra o dia que a Wayne, de repente, abaixou assim, começou a chorar e ninguém entendeu nada? Foi mais ou menos a mesma experiência de Zacarias. Porque Zacarias ficou lá, e Zacarias não saía, e não acontecia nada, e o povo que estava do lado de cá do véu falou assim: ele está tendo uma experiência com Deus, Deus está falando com ele. Né? O véu foi rasgado, mas o véu do coração de algumas pessoas ainda não foi rasgado, porque conhece Jesus aqui, ó, na área da mente. Não, eu conheço Jesus, eu li a Bíblia, mas precisa rasgar o véu do coração. Entendeu, Isaac? Porque a experiência, ela é pessoal, mas ela não é intelectual. Por quê? Porque se a experiência é intelectual, eu tenho que fazer força. A Leide precisa ensinar o Estevão desobedecer? Não. Fazer raiva. Quando ele quer uma coisa, alguém convence ele? Não. Ele vai querendo, ele continua falando, porque isso está dentro dele. Mas como que isso vai mudar? Quando rasgar o véu da carne. Quando rasgar o véu da carne. Porque da mesma forma que nós temos livre acesso ao trono de Deus, Deus precisa ter livre acesso ao seu coração. Existem pessoas, eu falo nas nossas igrejas, porque eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, amém? Quando eu falo nossas igrejas, eu não estou falando da Sal e Luz. Eu falo da igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a terra. A igreja que é o corpo de Jesus, do qual Jesus é o cabeça. Amém? Mas existem muitas pessoas nas nossas igrejas que eles ouviram o chamado, mas eles até estão no caminho de Pentecostes, mas eles não tiveram um Pentecostes espiritual, pessoal. Eles ainda servem a Deus com a mente. E eu provo isso para você saber se você está servindo a Deus com a mente ou com o coração. É muito simples. Quando eu ainda não rasguei o meu véu da carne, eu ainda tenho dúvida. Amém? Eu não tenho dúvida que eu morri com Cristo. Eu não tenho dúvida que quando eu fechar os meus olhos aqui,
No próximo segundo, quando eu tornar a abrir, eu vou ver Jesus. Portanto, eu não temo a morte. Portanto, eu não temo. Eu não tenho dúvidas que era para mim estar aqui, pastor, mas a sua mulher está lá em São Paulo. Então, Jesus também teve um dia que ele esteve no Getsemane. E aí, Jesus estava no caminho de Pentecostes. Então, eu não tenho dúvida que era para mim estar aqui. Eu não tenho dúvida. Da mesma forma que eu não tenho dúvida que era para você estar aqui. Porque por algum motivo você veio, por algum motivo você está aqui. Jesus sabia tudo. Jesus conhecia todos. Jesus sabia aqueles que estavam lá para comer o pão que ele multiplicava. Jesus sabia os que estavam lá para poder ser curado. Jesus sabia que eles estavam para ver o milagre. Aqueles que estavam lá para criticar, eu sei também. Eu não tenho dúvida. Quando o véu da carne está rasgado, eu tenho livre acesso ao trono de Deus. E Deus, ele sabe todas as coisas, todas as informações em Deus. Não é isso que as pessoas falam? Deus conhece o meu coração? Hã? Então, o véu foi rasgado e eu posso entrar. Como Deus conhece o seu coração, eu também posso conhecer o seu coração, porque o seu coração está lá diante de Deus. Mas você precisa rasgar o seu coração e permitir que o Espírito Santo faça brotar, jorrar esse manancial de águas vivas. E como isso acontece, pastor? Se tão somente você crer. Foi o que disse Pedro. No próprio livro de Atos, no capítulo 14, Pedro se levanta e ele prega. Mas Pedro não fica falando, olha, vocês são um bando de sem vergonha. Não. Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naquele dia profetizarão. E Pedro continua falando, versículo 22, ele diz, homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vós foi entregue pelo determinado conselho, presciência de Deus, tomando a vós o crucificastes e os matastes pelas mãos injustas. Mas Deus o ressuscitou, soltas da ânsia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita e não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exulta. Ainda a minha carne há de viver, tem esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Lembra do salmo que a Madá leu na abertura aqui? Do Seol? O que é Seol? Seol é o lugar, é a mansão dos mortos. Seol é o lugar onde todos aqueles que estão em angústias estão. Hoje, tem muitas pessoas que você pensa que está vivo aqui em Tarrafas, mas eles estão mortos. Eles estão no Seol.
Você pensa que eles estão vivos, mas eles estão mortos. Por que eles estão mortos? Porque Deus está chamando eles da morte para a vida. Deus está chamando eles da morte para a vida. A dona Toinha estava morta e ela ouviu Jesus chamando ela da morte para a vida. Hoje ela está na vida. Porque lembre-se, quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre uma. Amém? Todos nós estávamos mortos. E nós ouvimos o chamado para nascer de novo, para viver uma nova vida. Amém? Então, eu quero que você simplesmente creia que você está no caminho de Pentecoste. Alguns já passaram de Pentecostes. Já tiveram o seu Pentecostes. Eu não sei se você fala em línguas, mas eu já liberei o batismo para vocês várias vezes. Sabe o que trouxe o Sérgio aqui? A prática da oração em línguas. Sim ou não? O Sérgio vai ter a oportunidade de testemunhar para vocês. Ele levantava de madrugada e ele ia lá no pasto, no meio das vacas, e ele ficava orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Ele não entendia nada, mas também ele não conseguia parar, então ele ficava orando em línguas, ele ficava orando em línguas, e ficava, e foram vários meses assim. Até que chegou um dia, e eu posso testemunhar porque eu estava presente. E o Sérgio estava orando em línguas, e a minha esposa chegou para mim e falou assim: eu estou entendendo o que ele está falando. Sabe o que ele estava orando? Ele estava orando, a interpretação do que ele estava orando era: abençoa o pastor, abençoa o pastor, abençoa o pastor, abençoa o pastor. Mas ele ficava ele não entendia. Você entendia, Sérgio? Mas a interpretação era: abençoa o pastor, abençoa o pastor, abençoa o pastor. Eu não falei nada para ele. Um outro dia, ele estava de novo orando em línguas, quando você viu ele orando aqui, não se assusta não. Você também vai orar também, você também vai chegar nesse lugar. E aí, um outro irmão, que nem era muito crente, nem era batizado, nem era nada, mas ele era um escolhido. Ele ouviu, ele ganhou um presente de Deus. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou entendendo tudo que o Sérgio está falando. Eu falei: é? Tá bom, escreve. Ele era um rapaz que vivia com caderno, né? Ele ficava esperando os meus discursos homofóbicos. Depois ele chegava para mim e falava: pastor, hoje você fez um discurso homofóbico. Eu falei: não, eu falei da Bíblia. Não, tá tudo bem, mas esse discurso seu é homofóbico. Eu falei: tá bom, eu falei da Bíblia. E ele vivia com o caderno para anotar os meus discursos homofóbicos, né? De repente, um dia, qualquer dia desse, ele estava pensando: eu vou lá na delegacia e vou fazer uma queixa contra esse pastor. Aí, eu falei: escreve tudo. Aí ele pegou o caderno e começou a escrever, né? O Sérgio estava no céu, o Sérgio não estava nem sabendo o que estava acontecendo, o Sérgio continuou lá. De repente, para ajudar a fé dele, vem cá, Cristiano, vem cá. Ele estava do lado do Sérgio, né? O Sérgio está com o olho fechado. De repente, o Sérgio começa a falar com ele. O Sérgio começou a falar em português para ele. Falou em português para ele. Vai sentar, Cristiano.
Aí, presta atenção. Presta atenção. É essa experiência que eu quero para você no caminho de Pentecostes. Aí, né? Nós louvamos e agora nós vamos louvar. Pode vir, Wayne, para louvar. Isaac, já senta ali que nós já vamos terminar. E aí, ele chegou, né? Nós louvamos, pá, nós louvamos. Então deu aquela acalmada, né? Ficou todo mundo calmo, tudo tranquilo, assim. Porque a gente chega meio atribulado, quando a gente vai embora da igreja leve, né? A gente vai tranquilo, não pagou conta, mas a gente vai, parece que não mudou nada. A gente sabe que vai chegar em casa, vai ser a mesma coisa, mas a gente vai tranquilo, a gente vai leve, sossegado. Aí estava todo mundo tranquilo. Aí ele falou assim, pastor, eu posso ler o que o Sérgio falou? Falei, pode. Mas tem um detalhe, viu? O quê? Depois que eu escrevi tudo que o Sérgio falou, o Sérgio virou para mim e falou em português, para mim entender tudo que eu tinha escrito. Aí o Sérgio falou assim, eu não sei de nada, vocês estão falando de mim aí, ó. E o Sérgio ali sem entender de nada. Aí o outro virou e falou assim, mas isso dá uma canção. O quê? Isso dá uma canção. O que o Sérgio falou era uma canção. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. É aquilo que está escrito aqui em Pentecostes. É aquilo que Pedro está dizendo. Versículo 17. Nos últimos dias, e esse é os últimos dias. Sim ou não? Diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naquele dia profetizarão. Amém? Como nós tivemos uma experiência semelhante, alguns anos atrás, nós passamos um 31, o dia 1º, lá em Buzeiro, quem se lembra? E de repente, né? E quando a Wayne começou cantando essa música, né? E foi a mesma coisa. Então, o que aconteceu com o Sérgio, o que aconteceu lá em Limeira nesses dias atrás, já aconteceu aqui. É que a gente se esquece. Nós temos uma facilidade muito grande de se esquecer. O ser humano, ele carrega dentro de si uma ingratidão. O ser humano, ele carrega dentro de si uma insatisfação, né? Ai, eu estou cansado. Ai, minha vida não muda. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, ai, ai. Enquanto é o seu ai, tá bom. O duro é quando for o ai de Deus. Enquanto é o seu ai, você está dizendo que está doendo. Deus fala assim, eu curo. Amém? Vamos lá? A música que você preparou, sabe aquela que está preparada aí? Do Espírito, aquela que te faz chorar. Nós não nos iludimos com coisas eternas.